Hebreus 13, né? Versículo 5 em diante. Diz assim: seja, Hebreus 13, 5 em diante, a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, a igreja pode se sentar. E ainda fala no verso 6 assim, ó: assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer bom. Mas vamos ficar mais com os dois versículos, né? Ou melhor dizendo, versículo 5 apenas. Então, olha só o conceito aqui dessa carta. Quem escreveu a carta de Hebreus? Apóstolo Paulo. Vamos ver, irmão. O irmão Gelson deu uma dica aí. Quem acha que é o apóstolo Paulo? A gente sabe, irmãos, que não importa quem escreveu. A gente fala assim, o que importa é o que está escrito, né? Sim. Mas na verdade, eu só aqui para poder dar uma descontraída com os irmãos, nós não sabemos quem escreveu. Ninguém sabe até hoje. Alguns dizem ser Paulo, outros Apolo, outros, né? Homens de Deus, mas nós não sabemos, né? E eu não sou muito apegado a isso. Quem escreveu? Por exemplo, tem livro na Bíblia que não sabe quem escreveu, né? A carta de Paulo, os Evangelhos, etc. Mas tem livros, como esse aqui, aos Hebreus, a carta aos Hebreus, né? Nós não sabemos. Mas o mais importante é o quê? É o conteúdo, né? Até porque quem que é o espiritual autor de toda a Bíblia Sagrada? É o que importa. Por isso que ela chama-se a Bíblia, a palavra de Deus. Então vamos lá. Seja a vossa vida sem avareza, né? O que é avareza? Exatamente, isso aí, né? Então nós não podemos ser gananciosos, apegados ao dinheiro demasiadamente, né? Porque isso, com certeza, consiste em que também, como fala lá em Colossenses? Idolatria. Né? A avareza, ela é idolatria. É por isso que a gente vai encontrar na Bíblia, né? Muitas mensagens contra a avareza, o rico insensato, por aí vai, né? Então, quando a Bíblia fala assim: contentai-vos com o que tendes, será que é para a gente contentar com miséria? Será que é isso que está falando aí? Me ajude aí alguém. É para se contentar com aquilo que Deus tem a te proporcionar. Isso, exatamente. O irmão Gelson falou algo aí muito correto. Contentar com o que Deus tem, com a porção que Deus tem para cada um. Cada um deve se contentar com o que Deus tem. Por quê? Porque o próprio versículo garante, porque ele tem dito. Quem tem dito? Deus, exatamente. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então por isso que nós temos que ter o quê? Em Deus? Confiança. Então eu vou crer em Deus, que Deus é o meu provedor. Não é que eu vou ficar, Deus me dá isso, me dá aquilo. Não é isso, a gente sabe que não é. Mas a gente trabalha em Deus, abençoa o fruto do nosso trabalho. Não é? Deus, ele abençoa. Porque Deus, na sua, vamos usar aqui uma explicação. Deus, em sua onisciência, ele deixaria, irmãos, ele seria capaz de deixar o filho dele desprovido? Isso é contra a natureza de Deus, porque a natureza de Deus é uma natureza provedora, né? E não miserável, certo? Então Deus provê. Como diz aqui: de maneira alguma te deixarei, palavras do Senhor Deus, nunca jamais te abandonarei.
não podemos ficar apegados ao bem material e deixarmos Deus por causa dessas coisas. O dinheiro pode afastar uma pessoa de Deus? E ele é uma das causas de afastamento, uma das maiores causas de afastamento ou não? É. Hoje quase tudo no mundo gira em torno de quê? Dinheiro. Se mata por dinheiro, se mente, se rouba por dinheiro. Exatamente. As pessoas roubam por aí vai. Mas nós devemos entender o seguinte, que não é ter pouco nem ter muito, é ter a porção que Deus nos preparou e abençoar. Isso já nos é suficiente. Nós não precisamos de mais nada além disso. Não é? Por que adianta ter muito sem Deus? Como diz o ditado, o muito sem Deus acaba sendo nada. Agora, ainda que seja pouco, se for pouco com Deus, acaba sendo abençoado. Acaba sendo muito. Exatamente, irmão de ensino agora trouxe, fechou. Né? O pouco com Deus é muito. Oh, glória, aleluia. Né? E o muito sem Deus é nada. O Luciano agora acabou de fechar a questão. Já vou até orar. Pai, em nome de Jesus. É o que nós falamos aqui em relação ao dinheiro, à vida financeira. Que o pouco com o Senhor é muito. Os irmãos disseram, Pai, e o muito com o Senhor, ou sem o Senhor, não é nada. Então, a Deus e Pai, o Senhor continue abençoando a cada irmão, para que não falte o necessário, para que não falte para a igreja, meu Pai, e que cada um possa estar sempre, meu Pai, tendo o coração inclinado para com a tua obra também, porque abençoar a obra, meu Pai, é reconhecer que o Senhor é provedor, é reconhecer a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Então, meu Pai, quem tem a oportunidade de abençoar a obra, está tendo uma excelente oportunidade. E deve, meu Pai, exercê-la, fazer isso com reverência, com amor, com fé, com dedicação. Porque mais o Senhor tem feito por nós. Assim eu oro, meu Pai, a todos abençoe, para que não falte para nenhum de nós, e nem para a obra do Senhor. Para que a obra do Senhor não sofra também, meu Pai, por conta da questão financeira. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. A todos abençoe. Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no seu laço. Se não trouxe também, não tem problema. Esta é a casa do Senhor. Fique à vontade. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Marcos 10. Já vai adiantando aí, né? Marcos capítulo 10.